Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o nosso planejamento do mês de dezembro. Acabou o ano, gente. Vamos lá? Bom pessoal, eu já chego com o meu planejamento. Teve gente, deixa eu dar uma subidinha aqui pra vocês. Será que se eu deitar tudo fica mais fácil pra vocês? Mas acho que não fica tão perto, né? Eu gosto que vocês consigam enxergar. Quando eu vejo vídeos assim, de planejamento, eu gosto de enxergar os números. Então vamos lá. Meu salário ele veio mais baixo do que eu imaginei. Tá? Vocês viram que quando eu fiz o meu primeiro planejamento, tava faltando R$ 445, né? Que eu postei na comunidade. Porque às vezes a gente coloca as categorias nos valores que a gente gostaria. E o nosso rendimento ele fica baixo, ou não dá dinheiro pra tudo, enfim. Então a gente vai ter, aquele foi o primeiro, digamos a primeira versão, né, que vocês viram. E a gente corta de um lado, corta do outro, a gente começa a tirar, fazer a diferença, deixa eu sentar aqui, gente. Começar a fazer a diferença do que a gente gostaria e do que dá pra fazer. Então, até eu vou trocar de caneta pra ficar azul, pra não parecer que eu tô devendo. Eu não sei vocês, mas eu tenho essa sensação com vermelho, assim, sabe? Com dívida. Acho que isso vem do colégio, sabe? Quando a gente tirava nota vermelha, diziam que até os professores não podem usar mais caneta vermelha. Não sei, eu vi um papo desse. Tá, mas tô desviando. Vamos lá. Condomínio. Eu sempre coloco R$ 180, né? Luz, que foi o valor mais alto que já veio. Luz eu coloco R$ 200. Água eu também coloco R$ 200. Quer dizer, na realidade eu coloco 220. Mas nessas duas categorias eu tirei R$ 20. Porque o valor máximo que eu já tive de conta, tanto de água quanto de luz, foi 220. Só que como o orçamento está apertado esse mês, a gente vai ficar cortando. E sempre sobra moradia, né? Então a gente vai cortando. Gás eu vou colocar R$ 30 esse mês, não 20, porque vão fazer 6 meses, né? E eu vou fechar 130 porque eu acho que meu gás deve acabar esse mês, tá? Eu sempre acho que o gás vai acabar esse mês. Mas assim, agora já fez 6 meses, né? Então, tá previsto de acabar realmente esse mês. Então, vamos lá. Manutenção, de casa eu vou colocar R$ 50. E diarista eu tenho um valor guardado. Eu quero ver se eu consigo chamar ela, pelo menos pra me ajudar a fazer uma faxina de final de ano, né? Ela pega junto comigo. E aí ela pega uma parte, eu pego outra. Porque realmente sabe como é que é, né? Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu não vou colocar nada aqui, mas eu tenho um fundo de reserva e aí eu lanço como renda extra. Aliás, ou boto por fora e comento com vocês. Vamos ver como é que a gente vai fazer, se eu realmente vou conseguir chamar por causa das datas, tá? Ui, coloquei subtotal aqui, 0, não era pra colocar. Eu fico conversando e me distraio. Tá, combustível, 100. IPVA, nada. Eu vou deixar pra colocar os zeros depois, tá, gente? Manutenção do carro, vou colocar R$ 50. Aqui no transporte foi complicado, gente. Então vamos lá. Aqui no transporte, em Uber eu não vou colocar nada, né? Porque eu ainda tenho aqueles R$ 50 que eu coloquei, eu coloco crédito, tá? Eu não pago com dinheiro, não. Então eu coloquei R$ 50 no crédito, eu ainda tenho R$ 50, porque eu não usei. Então eu vou deixar esse mês sem nada no Uber, porque eu estou apertada. Transporte, eu coloquei 460 e vou ter que cuidar bem, assim, pra ver se não vai faltar, tá? Porque tá bem apertado aqui, tá? Essa diferença aqui, eu normalmente recebo 6.400, né? Eu tô recebendo 6.280, então são R$ 120 a menos do que eu costumo receber. Então, a gente vai ter que cortar algumas coisas aqui, tá? Então, pedágio 0. E mesada. Mesada nós vamos colocar R$ 160. Porque talvez de mesada eu vou ter que tirar alguns presentes de Natal, alguma coisa assim, sabe? Eu tenho um vídeo, inclusive, que vai sair essa semana sobre pais e sogros, tá? Assistam, por favor, que é importante. Vestuário não tem nada, vestuário eu vou colocar R$ 50. Por quê?
Porque eu tenho o hábito de comprar na virada do ano, dezembro, eu sempre compro roupa íntima. Que loucura, né? Mas eu gosto de passar o ano com roupa íntima nova, né? E tipo, meia, calcinha, sutiã. E eu coloquei R$ 50 aqui, né? Pet, eu vou colocar 100, eu gostaria de guardar 150, porque eu sei que eu tenho a vacina da cadela do meu sogro pra colocar, mas não vai dar, né? Então, marido e filho não vou colocar nada, tá? Eu vou fazer uma alteração aqui no meu orçamento, tá? Porque eu tinha colocado... vocês vão ver mais tarde lá embaixo, tá? Então, é que o meu cérebro, ele pensa adiante, né? Em supermercado é aqueles 600 de sempre. Embora, gente, vocês têm que ver como eu estourei esse mês supermercado. Foi algo assim... E aqui, em fruteira, eu vou colocar R$ 70. Vai ficar bem apertado esse mês. Padaria também, R$ 70. Porque R$ 50 eu estourei, então eu realmente gasto mais em padaria. Limpeza, R$ 50. Tá, que o mês passado eu coloquei 100. Internet não, TV a cabo não, plano de celular R$ 50. Nuvem R$ 18, aqui não tem modificação, né? Eu quero ver se com o meu 10º eu adianto e faço o plano mensal. E aqui, isso aqui acaba virando um 5 infante, sabe? No futuro. Pra gente guardar, assim, streaming, nada. E em assinatura, 120, tá? Convênio. Convênio, eu não vou colocar nada, porque o meu convênio quem paga é meu marido. Farmácia, eu vou colocar R$ 120. Eu tinha até esboçado um outro valor. Depois eu passo uma borracha aqui quando eu achar. E porque o ideal, né, gente, seria que eu colocasse R$ 200. Mas esse mês, como eu estou abaixo do que eu costumo ganhar, não dá pra subir nada. Então vamos orar que seja o suficiente, tá? Academia 140, isso é um gasto fixo. Pilates nada. Salão eu vou colocar R$ 100. Que tem Natal, então provavelmente vou né, ver parente e tal. Vou querer fazer a sobrancelha, uma unha, alguma coisa assim. Cosméticos e podólogo nada. Tá. Aqui, em estudos, tá? Eu vou colocar 120 num curso online que eu quero fazer, que eu não fiz no mês passado, né? Aqui, comer fora é aqueles R$ 100 que vocês conhecem. Em dízimo, eu vou colocar R$ 600, porque esses 628 inclui minha passagem. Presentes, eu tenho data comemorativa. Eu vou colocar R$ 50 porque eu preciso alocar em Natal, tá? Natal, no caso, tá? Então aqui, a princípio eu não tenho ninguém de aniversário. Eu espero que realmente não apareça um aniversário das trevas. Eu não tô colocando nada pra nenhum tipo de confraternização. Isso me preocupa um pouco, porque no final do ano as pessoas sempre querem sair, né? Sempre querem se encontrar e tal. E eu não tô colocando nenhum dinheiro pra isso, tá? Tarifa bancária. O Nubank, a gente vai colocar, que é o meu cartão de crédito, R$ 900. Embora a fatura esteja, acho que nos 500, né? A gente tá adiantando as parcelas com a diferença. E provavelmente a gente não vai conseguir terminar o projeto da área de divisas e parcelas no cartão. Se você não viu o vídeo, eu te convido a ver. Atualização, vai passar no card aqui. Porque eu teria que sacrificar muita coisa. E eu sabia que o valor ia ser menor, então não tem muito de onde tirar e não tem muita milagre para fazer. Então eu prefiro, porque dívidas futuras está batendo logo a porta, entendeu? Então eu realmente não posso gastar o meu 10º nisso, sendo que tem IPVA e IPTU, né? Então eu prefiro adiar um mês, vai terminar em dezembro de 2024, terminar em janeiro de 2025 e conseguir pagar o IPTU com desconto, entendeu? São escolhas, né, gente?
Apartamento 680. FIES 172, porque eu já baixei o valor porque tá dando 171 com alguma coisa sempre. Sogro 350 reais. Tá? Dívidas futuras eu não coloquei nada. Antecipação de parcelas, nada também. A princípio a gente joga isso no futuro, tá? Amortização, não tem nada. Imprevistos, eu sempre gosto de deixar 100 reais aqui para alguma coisa que der errado. É minha margem de apoio se der alguma coisa errada aqui nesse orçamento. Independência financeira é 100 reais, tá? Sogra e formatura não vai nada. Na minha reserva de emergência ou de tranquilidade, como vocês queiram chamar, vai ficar 50 reais. Na mesada dos meus filhos vai ficar 50 reais. E no Saving Challenge vai dar 60 reais. Então, nós vamos somar agora os valores, tá? E vamos ver o que vai dar. Então, aqui em condomínio, moradia, 180 mais 200 mais 200 mais 30 mais 50, 660. Tem que colocar aqui 660. Ai, gente, pelo cálice, tá? Aqui, transporte. Sabe que em transporte eu já estou sentindo falta de alguns envelopes que eu não tenho. Eu tenho que comprar alguns envelopes. Eu tive uma renda extra. Na realidade, assim, eu tive várias rendas extras, tá? Só que elas caíram muito pingado pra mim, tá? Então, devido a Black Friday... Aí eu vou falar com vocês sobre isso no fechamento, tá? Porque senão eu vou desviar o assunto. E aí esse vídeo aqui fica gigante, tá? Mais 100 reais, 310. Porque senão eu acabo desviando o assunto. Então não percam o fechamento, porque vocês viram as atualizações como é que ficou, né, gente? O negócio foi feio esse mês. Supermercado, nossa. O que aconteceram com os preços, hein? Parece que no final do ano tudo subiu. Fala aí pra mim se você acha que, tipo, se você sentiu essa diferença nos preços, assim, no supermercado. Aproveita esse momento para dizer se você está gostando desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, o seu comentário, o seu coraçãozinho ali. Essa interatividade é muito importante para mim. Se você quiser deixar um recado, uma sugestão, uma dúvida, se tiver dentro dos meus conhecimentos, eu quero deixar bem claro que eu não sou nenhuma especialista em finanças. Eu só sou uma pessoa que gosta de se organizar e que está tentando sair das dívidas, né, gente? Então, só falar, se eu não souber, tem muita gente boa que me segue, me acompanha, que vai saber, tá? A comunidade de budget, ela é muito unida, sabe? E eu tenho muito carinho por muita gente, assim, que tem canal e que nos apoia e nos suporta. 360 reais. Ok. Tá. Aqui deu 120. Não preciso somar. Não preciso de calculadora. Aqui deu 100. Aqui deu 650. Aqui nós temos algo que temos que somar. Vamos lá. Gente, toda vez que eu tenho que somar essa parte das dívidas, me dá uma tristeza, assim, sabe? 2102. Por quê? Porque, tipo assim, 1/3 do meu salário vai pra pagar a conta. Sabe? Não vai pra realizar sonhos e metas, vai pra pagar a conta. Dívidas, né? E isso é muito triste. Isso impede muitas coisas na minha vida, tá? Eu ainda estava calculando, no fechamento eu fiz um exercício de calcular quanto percentual, né, de cada uma das minhas categorias. Aqui deu 360.
E é muito triste pra mim ver que é um percentual tão grande versus o percentual que eu invisto, né? Sendo que tem categorias tipo imprevistos que não é bem investimento, né, gente? Então, me entristece muito isso. Muito mesmo. Então, entrada 6.280. Daí aqui eu tenho 660, 610, 310, 790, 188, 360, 120, 100, 650, 2102 e 360. Eu acho que vai sobrar um pouquinho de dinheiro, tá, gente? Mas vamos ver aqui. Assim, acho que enquadra melhor pra vocês. Enquadrou? Acho que sim. 660 mais 610 mais 310 mais 790 mais 188 mais 360 mais 120 mais 100 mais 650 mais 2102 mais 360. 6.250. Sobraram 30 reais, tá? 6.000. Gente. Pera. $6.250, tá. Tá. E é isso, esse é o meu planejamento pro mês de dezembro, né? Fiquem ligados, vamos ver se a gente vai conseguir ficar nesse planejamento, certo? Um beijão e até a próxima. Bye, bye!